Olá pessoal, então estamos começando aqui, né, mais uma livezinha do Gordo Save the Queen. Eu acho que antes, talvez esse seja um dos episódios onde mais nós deveríamos, né, onde mais vai ganhar sentido, né, o nome desse projeto, né. Gordo Save the Queen, praticamente normal, as pessoas ouvem esse nome e já remetem a isso que está aqui atrás, né, Grã-Bretanha, cultura britânica e assim por diante. Mas hoje nós vamos conversar um pouco, né, especialmente sobre a cultura britânica e a geração, né, que foi influenciada pelo Chesterton. Em algum grau conversar também sobre as influências que vieram antes dele. E por que eu estou levantando esse tópico, né? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, quem está chegando. Hoje vamos conversar sobre a geração influenciada por Chesterton. Alguns poderiam até dizer Rodrigo, mas foram várias gerações influenciadas por Chesterton, né? Inclusive, aqui estou eu agora conversando com vocês sobre Chesterton. Nós estamos numa geração bastante distante, né? Se a gente vai parar para pensar mais, né, de 100 anos do nascimento de Chesterton e perto de 100 anos da sua morte, né? Então, perto naquela, estamos aí a mais ou menos uns 15 anos da morte de Chesterton, né? Ou exatamente a 15 anos da morte de Chesterton. Mas, ainda assim, né, estamos aqui conversando sobre ele e ainda há muito o que conhecer de Chesterton, especialmente no Brasil, né, no nosso país. Eu tenho a impressão que em Portugal ele é melhor conhecido, né, mas no Brasil ainda a coisa vai bastante devagar. Agora a Sociedade Chesterton Brasil faz um esforço, né, inédito de publicação das obras de Chesterton de maneira integral. Esse esforço é um esforço inédito, por quê? Alguns até podem questionar, Rodrigo, em outros momentos já não foi publicado outras obras de Chesterton, até algumas que nós estamos publicando nesse momento? Sim, porém nós estamos colocando ela dentro de um grande projeto que na verdade não propõe somente a publicação das obras, mas mesmo um esforço de formação, né, e aprendizado a partir das obras de Chesterton. Esse é o motivo pela qual eu estou aqui, por exemplo, conversando com vocês, fazendo essas lives semanais, né? Também o Júnior conversando com vocês, pessoas convidadas que vêm conversar conosco aqui, né? E tudo mais. Ou seja, não é só entregar o livro, né? Entregar o livro na mão do cliente ou da pessoa interessada por Chesterton e aí, vai, né? Se vira, busca por tua própria conta, dá um jeito, inclusive, né? Todos que têm acesso à língua inglesa, dá um jeito de conseguir comentadores, né? Em língua inglesa, você lê isso. Né? O Júnior aqui está comentando que ele não é muito conhecido dentro do Reino Unido. Eu acho que assim, Júnior, isso é interessante. A gente teria que conversar até um pouco sobre isso, na verdade, que é a gente tentar observar quais são as influências mais contemporâneas de Chesterton, mas eu vou dar um exemplo muito simples. É verdade, eu acho que o homem médio da Grã-Bretanha muitas vezes não conhece Chesterton e conhece ele talvez no máximo, né? Eu não sei, eu tô falando aqui pura ex-abundância corte, certo? É pura improvisação, eu tô falando de coração aqui, né? Mas o grande ponto, eu não morei na Grã-Bretanha, certo? Eu conheço cultura britânica, né? Algo. Eu sei que para uma pessoa comum, uma pessoa que não tem nenhum interesse especial pela Grã-Bretanha, talvez eu conheça bastante, mas de tudo que tem para conhecer, eu conheço algo, certo? E não morei lá. Então, eu não sei como Chesterton está, né, dentro do imaginário comum e assim por diante. Eu apostaria que ele é conhecido no máximo pelo homem médio como o autor, né, das histórias do Padre Brown. Inclusive porque as histórias do Padre Brown têm, né, versões cinematográfica, né, e seriada através, inclusive, de uma das mais, se não a mais popular TV da Grã-Bretanha, que é a BBC, né? Então, que até tem esse nome, né? British Broadcasting, né? Então, eu tenho para mim que também lá existe uma dificuldade de conhecer o Chesterton mais substancioso. Também concordo com isso e tudo mais. Né? Mas é inegável que a gente tem um material, um conteúdo chestertoniano em língua inglesa, pelo menos para aqueles que o desejam, né? Mesmo que não seja popular, mesmo que não é todo mundo que conheça, certo? Dentro disso, nós temos mais profusão do que temos aqui no Brasil. Então, o esforço da Sociedade Chesterton Brasil é esse também, né? Além de publicar as obras, certo? Meus amigos da escola não conhecem nem o Senhor dos Anéis. Bem provável. Não vou mentir, eu não conheci Senhor dos Anéis lá com 16 anos, mais ou menos. Eu nem sonhava com o Senhor dos Anéis antes, né? E eu era alguém que lia alguma coisa, certo? Então, para vocês terem uma ideia. Mas se popularizou muito, hoje tem os filmes também, assim por diante, tá? Mas, de fato, a cultura média, ela é uma grande lacuna aqui, né, no nosso país, e está se tornando uma grande lacuna também em outros países, como a Grã-Bretanha.
tá? Mas então, esse é o esforço da Sociedade Chesterton Brasil, né? Não só publicar os livros, mas também, né, divulgar estudo, né? Por isso ficamos muito felizes, né, que você esteja aqui conosco e também que você divulgue que está acontecendo essas lives agora, certo? Existe relação entre Chesterton e Tolstói, certo? Olha, teria que estudar, teria que ler mais Tolstói, li pouco Tolstói até hoje para poder fazer essa associação, mas sem dúvida nenhuma são grandes autores, né, que trabalham de maneira muito especial, né, e muito fincado na realidade a pessoa humana, né? Ainda que com métodos diferentes, também com uma biografia bastante diversa. Mas claro que existem pontos de conexão e provavelmente a gente encontraria eles. Então vamos lá, né? Estamos aí já conversando há mais ou menos uns 5 minutos ou mais, 7, 8 minutos. E eu não entendo aquilo que é a substância da nossa conversa, né? Que é uma geração influenciada por Chesterton. Quem é essa geração influenciada por Chesterton? A gente tem, é claro, hoje em dia as pessoas comentam muito, né, quando falam, né, de Chesterton, gostam de pintá-lo como uma grande influência para uma série de pessoas. Eu chamo a atenção de vocês para tomarem cuidado com esse processo, certo? Muitas vezes as pessoas, no afã, né, de venderem livros, né, e isso pode acontecer com qualquer casa editorial, tá? Isso aí eu não estou fazendo nenhuma crítica extraordinária, né? Ah, não. Mas não é mentira e vai ajudar a veicular a tua obra, né? A obra que tu quer vender. Mas às vezes, ainda que a pessoa não esteja querendo passar uma ideia falsa, a interpretação que a gente faz daquilo que ela diz, a obra que influenciou fulano, ou o autor que influenciou Beltrano, talvez a gente supervalorize essa influência. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho interessante, quando o pessoal vai falar do George MacDonald, né? Influenciou Tolkien, por exemplo. Bom, claro que Tolkien passou por MacDonald, né? Principalmente em termos teóricos, mas também pela escrita do MacDonald. Eu acredito que uma das únicas coisas que o Tolkien leu do MacDonald foi The Golden Key, a Chave Dourada, tá? Se eu estiver equivocado, pessoal, por favor, coloque aqui nos comentários. Interação é sempre bom, tá? Para corrigir, para elogiar, né, e tudo mais. Tendo respeito, tá tudo certo, tá? Então, não precisa respeitar muito as ideias, tá? Ideias não se respeitam, mas respeito às pessoas sempre necessário, certo? Então, e aí a gente descobre, né, pelo menos até onde eu li, que o Chesterton leu praticamente só essa obra de literatura do MacDonald, e inclusive numa nova releitura, perdão, numa releitura, nova, evidente, né? Numa releitura, ele, né, fez uma crítica, viu que, não, me lembrava dessa obra melhor, para mim ela não tá mais com o mesmo brilho, relendo, eu vi alguns pontos fracos aqui que eu não tinha visto antes, tá? Mas é preciso entender o lugar de Chesterton na sociedade britânica para a gente entender quando a gente fala propriamente dessa questão da sua influência dentro da geração, do seu tempo, certo? Então, e o que eu estou querendo me referir aqui quando a gente fala dessa influência? Chesterton, ele nasce no último quartel, né, da Era Vitoriana, né, e dentro da Era Vitoriana, então vocês sabem, é o auge disso aqui, né, da Grã-Bretanha, Império Britânico. É a partir da Era Vitoriana que essa bandeira ficou conhecida em tudo que é lugar do mundo, né, se tornou uma referência e assim por diante. É até hoje, pelo menos para mim, no meu imaginário, quando eu vejo a Union Jack, que é essa bandeira que está aqui atrás, né, a bandeira da União, Union Flag. Union Jack é meu apelido, né, o nome oficial seria Union Flag. Dá um ar, assim, né, pelo menos para quem conhece a história do Império Britânico, um ar grandiloquente, assim por diante. O Chesterton nasce no final disso, e nós estamos com um homem que, na verdade, vai ser formado até a sua vida adulta, né? Vai ser formado ainda nos estertores, no final do Império Britânico, né? E vai ascender mesmo no que a gente chama de período eduardiano, que é o período que vai mais ou menos de 1902 até o eclodir da Primeira Guerra Mundial. Tá? Ou, perdão, fim da Segunda Guerra Mundial. Eclodir da Primeira Guerra Mundial. Mais propriamente isso chamamos de período eduardiano. Que seria meio que uma Belle Époque, né, inglesa, tá? Que tem um certo ar, assim, né, de efervescência cultural que teve a Belle Époque na França, por exemplo, tá? Guardadas as devidas proporções, tá, pessoal? Isso aí não é bem assim, certo? Mas guardadas as devidas proporções, a gente vai indo nessa linha, tá? Então, Chesterton começa a escrever nesse período, ele tem influências pregressas, e aí a gente pode falar, por exemplo, do George MacDonald, principalmente no que quando nós tratamos, né, da questão dos contos de fadas, mas também é antecedente de Chesterton. Eu acredito, eu tenho quase certeza que é Andrew Lang, porque ele faz parte, se eu não me engano, das leituras tanto, né, de infância, tanto do Tolkien e do Lewis também,
certo? Mas nós temos toda essa realidade. Nós temos esse homem que recebe as diversas influências que estão em efervescência do Império Britânico. E se a gente vai parar para pensar, de alguma forma o Chesterton, ele acaba sendo alguém que pode perfeitamente ser uma grande referência para a sua geração e para a próxima geração e as seguintes, inclusive. Até que nós falamos aqui, nós estamos conversando sobre isso agora, no fundo, isso aqui é a prova viva de que eu estou no Brasil, no século, né, um século depois quase, num contexto bastante distinto do Chesterton do ponto de vista social, político-cultural, e eu estou aqui conversando sobre ele, certo? Então, mas tem um detalhe que até no livro A Esfera e a Cruz, né, especialmente, né, com a introdução publicada nele na edição da Sociedade de Chesterton Brasil, feita pelo grande Henrique Elfes, tá? Ele chama atenção para essa veia, que é a veia jornalística de Chesterton. E isso é uma coisa muito importante para a gente entender a extensão da importância de Chesterton. Nós temos, eu acho que dá para dizer na história do século XX, e acho que sobretudo quando a gente pensa no século XX inglês, dois grandes apologistas, que são apologistas, né, difíceis de superar ou de chegar perto. Eu acho que uma pessoa que emparelha com eles é o venerável Fulton Sheen, tá? Mas para mim chegar perto desses caras eu preciso, né, eu preciso apelar não, mas é uma das únicas pessoas que me vem à cabeça agora, né? Falar em termos de defesa da fé, a questão do diálogo em relação a uma série de polêmicas, né, que envolvem talvez vocês estejam ouvindo um barulho aqui, é certo, meu vizinho de quarto, tá? Tá aqui se mexendo agora. E nós temos eu pensaria nesses três grandes caras, pelo menos dentro do mundo anglófono, e agora não me vem nenhum grande nome, né, dentro de outra estrutura que nós tenhamos, que eu teria conhecimento agora para falar, certo? E desses dois caras, a gente vê no Chesterton uma veia jornalística bastante grande, e por outro lado, o Lewis, que necessariamente não é um intelectual, não é um jornalista de formação, descobre, né, com o passar do tempo e as necessidades do tempo, uma grande verve, né, para a comunicação popular. Ou seja, essa comunicação popular que se deu através da BBC, de programas da BBC, inclusive nós temos o próprio Cristianismo Puro e Simples, né, o Mere Christianism, vai ser, né, na verdade, uma compilação de uma série, né, de participações, de programas, né, de palestras do Lewis na BBC e assim por diante. Então nós temos dois grandes caras que têm, né, uma grande verve jornalística, certo? Só que o antecedente de um deles, né, o antecedente do Lewis é o Chesterton. E nós temos um cara que ainda antecede o próprio Chesterton, os próprios Chesterton, se a gente pensar, que é o próprio Cardeal Newman, né? E ao lado do Newman nós temos depois, na sequência, né, ou convivendo com o Newman, nós temos uma outra figura proeminente, né, que é o Padre Faber, e mesmo depois um outro cara com muita entrada dentro da opinião pública britânica, que foi o Manning, só que também com dificuldades com o Newman e assim por diante, tá? Então nós temos que pensar uma coisa, esses caras que foram muito influentes, né, anteriores ao Chesterton, certo, dentro do período vitoriano, o Chesterton em si e depois os posteriores a ele, serão pessoas que têm uma grande, né, elas têm uma grande capacidade, talvez vocês tenham perdido o som aqui durante alguns momentos, tá? Não sei dizer, mas vamos avante. Elas têm uma grande capacidade de entrada dentro da opinião pública inglesa, certo? Acredito que o Chesterton recebe isso da própria dinâmica, né, que havia dentro da sociedade inglesa, de quem vinculava ideias dentro da sociedade britânica daquele tempo, certo? Ou seja, não é concebível algumas coisas que nós temos hoje, que os homens, né, que querem ser homens de influência, de importância e assim por diante, que eles vão estar simplesmente reclusos ao ambiente acadêmico e não vão dialogar com os grandes veículos de informação. Só que daí eu fico pensando, né, na qualidade dos caras que dialogavam, né, tanto anteriores como contemporâneos e posteriores ao Chesterton. Porque nós tínhamos, né, no período anterior ao Chesterton, né, alguém como o Cardeal Newman, tendo entrada na opinião pública britânica, certo? Nós vamos ter depois o próprio Chesterton, sendo um cara que publica pra caramba, né, em veículos de informação, né, Inglaterra fora. E depois a gente vai ter gente escrevendo como o Lewis, né, e até mesmo depois como outras figuras interessantíssimas como a Dorothy L. Sawyers, certo? Que é bastante conhecida também pelos seus contos de detetive.
Isso também é uma coisa à parte que nós poderíamos conversar sobre o papel desses contos de detetive. A gente já falou um pouquinho, mas a gente vai ver que é uma coisa realmente muito importante para essa geração britânica. E talvez quem nos explique um pouco do porquê disso seja, né, o Theodore Dalrymple, que é um autor muito importante para mim na contemporaneidade, para a gente compreender certas coisas. Nós temos, inclusive, eu tive o prazer de conhecê-lo, apertar a mão dele, pegar um autógrafo, né, nada mais do que isso. Né, nem tocamos ideias nem nada, né, só, oi, tudo bem, admiro seu trabalho, papapá, peguei um autógrafo dele, né, em 2 livros dele que eu tenho ainda, né. Então, mas, pois bem, nós temos essa realidade dessas pessoas com entradas maravilhosas. Eu fico pensando, e eu não vou citar nomes aqui, tá, pessoal? Que eu acho que aqui o nosso negócio é falar bem do nosso trabalho, em vez de ficar falando mal dos outros. Mas às vezes eu olho para alguns dos intelectuais, né, ou dos pretensos intelectuais que têm entrada na opinião pública brasileira, e às vezes é um negócio assim de chorar, né? Não porque sejam completos idiotas, nada disso, não é isso que eu estou falando, mas cara, o pessoal precisava ouvir coisa mais forte, o pessoal precisava ouvir algumas coisas com mais consistência, certo? E a gente não vê isso tão presente. Aliás, quem traz esse discurso, via de regra, né, é como agora gostam muito de falar, né, os nossos queridos progressistas, é cancelado e assim por diante, certo? Então, pois bem, o Chesterton, ele vai começar a aparecer para a sociedade britânica em 1902, né, especialmente, e depois segue escrevendo, né, uma série de coisas. Contos, segue escrevendo livros, né, romances inteiros, novelas, escreve biografia, escreve história, né, uma história sempre com um jeito muito sui generis, né, porque quem já pegou uma história, uma pequena história da Inglaterra do Chesterton para ler, vê que ele é um cara muito mais ligado em expressar, né, o espírito, a identidade de um tempo através dos fatos do que fazer narrativa de fato de uma maneira mais linear, como a gente comenta, né? E mesmo as biografias dele também tem muito essa característica. Há um amigo meu que pegando uma biografia de Santo Tomás disse, mas eu achei ela meio, né, eu queria uma coisa mais sistemática, mas a pessoa estranha, né? Então ele é um homem que está muito ligado nisso, né, tirar a essência da coisa e mostrá-la, certo? E o Chesterton vai escrever essa infinidade de coisas. E aí, a gente tem, na sequência, uma série de outras pessoas que vão, né, crescer lendo o Chesterton. Conhecer as grandes questões de seus tempos através do Chesterton, certo? E aí entra todas essas relações. E aqui a gente sabe, e novamente eu faço essa ressalva, né? Eu não sei dizer se o Tolkien consideraria que o Chesterton foi um autor sine qua non para a vida dele, né? Se fulano ou Beltrano consideraria que o Chesterton foi... Não, não é isso. A gente sabe que algumas pessoas, né, falaram mais abertamente sobre a influência que Chesterton teve. Aqui eu posso citar o C.S. Lewis, aqui eu posso citar a Dorothy L. Sayers, aqui eu posso... Sawyers, aqui eu posso citar o Ronald Knox, o Robert Hugh Benson, aqui eu posso citar Evelyn Waugh. A gente sabe que todos esses caras passaram por Chesterton de um jeito ou de outro. Não tem como você ter sido um intelectual cristão, T.S. Eliot, não tem como ter sido um intelectual cristão, né, sem ter passado pela literatura do Chesterton e com ela dialogado de alguma forma, certo? E aqui é muito importante porque quando eu falo em influência, às vezes as pessoas dizem assim, não, mas quando o Rodrigo fala de influência, ele quer dizer que o Chesterton pariu intelectualmente fulano ou Beltrano. Não, não é isso que a gente diz. Mas que a partir de Chesterton nós podemos traçar uma verdadeira linha de conexões intelectuais dentro da sociedade britânica, certo? Ou seja, todo mundo que escreveu na Grã-Bretanha durante um determinado período e que realmente interessou para esse diálogo e para esse debate, né, especialmente enquanto Chesterton era vivo, né, dialogou com Chesterton, concordou com Chesterton, refletiu com Chesterton, discordou de Chesterton. Tá? Então, o que eu apresento hoje para vocês, mais do que apresentar um livro, uma obra assim por diante, eu acho que talvez uma das obras que acaba aparecendo aqui de maneira muito pronunciada, que seria interessante nós lermos, são ainda algumas obras, né, especialmente a questão do próprio ortodoxia, porque a ortodoxia, na verdade, como o próprio diz o Chesterton, vai ser produto de uma certa provocação, né, do Chesterton por um homem, e que não deixa de ser a provocação de vários homens do seu tempo. E aí ele sintetiza para os homens do seu tempo qual é a sua filosofia, certo? Nós temos a biografia do Chesterton, né, escrita por Joseph Pearce, e ali a gente tem um biógrafo, né, especialmente preocupado com o papel da literatura e dos literatos para a conversão e formação das imaginações para o bem, belo e verdadeiro.
Nós temos a própria autobiografia do Chesterton, certo? Que não vai nos entregar isso. Nós temos, né, além disso, há uma biografia muito extensa do Ian Kerr, que também faz uma biografia do padre, do Cardeal Newman, certo? Essa ainda não publicada em português, ela tem em inglês e em espanhol, sai pela palavra. E nós temos os trechos que falam de Chesterton, de um livro muito bacana, que é Os Convertidos Literários, que saiu inclusive aqui no Brasil pela Danúbio, se eu não me engano, certo? Então, e ali vai ter vários capítulos que falam sobre o Chesterton. E lendo o capítulo, que especialmente esse capítulo Guerra de Palavras, foi que eu me dei conta, a partir de uma outra figura, que é a Dorothy L. Sayers, como na verdade acaba acontecendo também com o Chesterton, certo? Passar essa chama, né, do esforço civilizador, em grande parte do esforço de não deixar a civilização morrer na Grã-Bretanha, e era esse um dos grandes medos. E esse esforço de civilização acabava rumando em grande parte, né, e pelo menos essa é a visão do Chesterton, se não para o catolicismo em si, para uma visão de cristianismo, primeiro, uma visão cristã de mundo, e segundo, uma visão de cristã de mundo que dialoga ou claramente é católica, certo? Ou seja, isso não vem, né, de movimentos antirreligiosos, ateus ou coisas do tipo, certo? Ele vem, né, não vem de cristãos radicais, né, do ponto de vista calvinista. A gente vê que isso vem sempre de cristãos ou católicos ou cristãos que dialogam com o catolicismo. Inclusive, alguns deles têm um grande contato, a gente poderia colocar eles até mesmo dentro daquilo que nós chamamos de anglocatolicismo, certo? Que não é nem mesmo, é uma das vertentes da High Church, mas a gente poderia dizer, a High Church é a parte da igreja anglicana mais próxima de nós, né? E dentro da High Church, parte mais próxima de nós é o que a gente chama de anglicatolicismo, que é aquela parte da High Church que praticamente tem separado conosco a questão do exercício, como se dá o exercício do ministério petrino do Romano Pontífice, certo? Do Papa. Mas quase de todo o resto, né, praticamente são católicos, né? Você tem o Lewis, que praticamente é um anglo-católico, né, mas que por uma decisão pessoal, isso aí daria um outro pano de manga muito grande para tratar disso. A gente poderia até começar a confrontar, né, o próprio Chesterton com alguma dessas figuras, se nós pararmos para pensar por que o Chesterton dá o passo, e o Chesterton também hesitou em dar esse passo por alguns motivos, né, que tem a sua similitude com o Lewis, e o Lewis não deu o passo de entrar na Igreja Católica. E ele tem o argumento dele, né, que eu também não vou aprofundar aqui agora, nem mesmo vou falar qual é, certo? O argumento dele era o seguinte, ele pensava que tinha que ser um ponto de convergência para católicos e protestantes, e acabou não dando passo de uma conversão formal ao catolicismo. Mas a gente vê que muitos pontos daquilo que o Chesterton falava, daquilo que o Lewis falava, convergiam para o catolicismo, né? Ou estavam mais cômodos, a visão de Lewis estava muito cômoda, né, dentro do catolicismo, o que não estaria tão cômodo assim dentro de outras, né, expressões cristãs, tá? Então, a Dorothy L. Sayers também, né, da mesma forma. E esses outros sujeitos da qual nós falamos agora, como tanto o Ronald Knox, né, como o Rubenson, são dois padres católicos conversos, né, do anglicanismo. Evelyn Waugh se converte ao catolicismo. T.S. Eliot, também católico. E assim a gente vai, tá? Então a gente tem isso. Uma clara decadência da civilização cristã dentro do mundo britânico por causa da ascensão, né, de um certo liberalismo financista, né, de um capitalismo financista cada vez mais materialista e industrialista, o colapso que se dá propriamente, né, na Primeira Guerra Mundial, né, que é mais ou menos como uma Belle Époque, é mais ou menos, muito mal comparando, né, como um preâmbulo de um período muito ruim, como foi um pouco os anos 20 depois da Segunda Guerra nos Estados Unidos, e a Grande Recessão, mas desculpem, tá? Quem entende mais de história talvez olhe para isso com desconfiança, questione, pode questionar, pode colocar os comentários, faça todas as aparas que quiser, certo? E esse desejo de segurar, né, de segurar o que há de civilização cristã verdadeira na Inglaterra, depois de todas as delapidações que aconteceram, né, desde já, né, do cisma de Henrique VIII, e aí alguns vão dizer assim, Rodrigo, não, você está falando isso porque você é católico, você... Não, gente, a gente tem que lembrar que o que Henrique VIII faz, né, é um progresso em direção a um absolutismo que sempre está, né, apontando para um Estado maior do que deveria ser, ou que acredita que tem uma importância maior do que verdadeiramente tem, certo? Então não é só a questão da religião, né, que não, de só não tem nada,
mas além da religião, há questões também de ordem políticas, né, relacionadas à questão das liberdades, à questão da sadia democracia cristã, certo? Então isso tudo entra jogada. E isso vem sofrendo problemas e achaques, né, durante todo o período, até desde Henrique VIII. Né? Nós podemos pensar no que aconteceu depois nas revoluções inglesas, onde decapitam um rei para fazer o quê? Para colocar um ditador no lugar, que é o Cromwell, que por sinal vai extirpar o parlamento praticamente. Aí há uma restauração, é uma série de coisas, tá? Então nós temos isso. Tanto é que o Newman, né, uma vez convertido, né, gostaria de fazer um trabalho mais amplo de apostolado dentro das universidades. Ele que é um homem de Oxford, né, um fellow de Oriel College, que é uma das mais antigas colleges de Oxford, uma das mais antigas faculdades de Oxford, né, que tem origem medieval, né, é essa a qual o Newman pertence, certo? E ele depois se vê impedido, por quê? Porque Pio XI tem muita preocupação com os católicos em Oxford por causa, né, do modernismo. E esse modernismo, inclusive, é o que gera em grande parte o que é chamado movimento de Oxford, que alguns talvez conheçam, certo? Que é um movimento de retorno às raízes patrísticas, né, em grande parte da Igreja Anglicana. E, inclusive, esse estudo pelas raízes patrísticas da Igreja Anglicana é o que leva o Newman à conversão ao catolicismo, certo? Então, a gente vê que desde o princípio, essa resistência às forças, né, dissipadoras, né, dentro do arcabouço cultural britânico, ela tem um bastião muito fincado numa retomada do catolicismo na Inglaterra, né? E o Chesterton está na esteira, né, desse movimento, né, de tentativa de impedir uma dissolução maior do que já havia acontecido. E esse movimento de impedir essa dissolução está ligado a uma retomada católica na Inglaterra, né? E aqui nós estamos fazendo alguns comentários, Guilherme falando sobre a questão. Sim, o Henrique VIII, ele é cismático, certo? Ele não botou praticamente credo protestante dentro. Depois vai vir depois, o protestantismo dentro da igreja separada da Inglaterra vai vir depois, né? Mas então a gente tem essa sequência, vai se dar isso. E parece que na dobradiça desse processo de um cristianismo católico ou, né, filocatólico, né, pró-católico, certo? Parece que na dobradiça desse processo, dessa viragem, eu vou ter para o papel da opinião pública inglesa, porque isso é uma coisa também que de alguma forma se cria um vácuo com a morte do Newman, né? Nesse processo de viragem, eu vou ter a figura do Chesterton. Parece que o Chesterton é justamente esse pensador que vai pegar essa tocha, né, acendida, entre outras coisas. Eu vou colocar aqui, tá, pessoal? Vocês me desculpem se eu estou supervalorizando o Newman, se alguém acha isso, se alguém tem bons argumentos para isso, por favor, coloque aí, escreva, interaja, tá? Mas na minha cabeça, no imaginário do Rodrigo, né, o Newman é o cara que levanta essa tocha. O Newman é o cara que, inclusive, defende a integridade intelectual de Cambridge e Oxford, certo? Com o movimento, né, de Oxford. O movimento de Oxford, que muitas vezes é visto simplesmente como um movimento religioso, ele é um movimento religioso, mas com um altíssimo fundamento intelectual, inclusive de restauração do sentido da universidade, né, naquilo que ela tem de mais nobre na origem do seu projeto. Certo? Então, o Newman, ele está diante de uma proposta civilizacional, certo? E não é pouca coisa, porque ele já pega um país que tem uma alta tradição acadêmica e intelectual e está querendo levar isso para um outro patamar. Não é simplesmente segurar onde as coisas estão, mas levar isso para um patamar superior, um patamar que, inclusive, ele acredita que a dissolução dessas origens cristãs na Inglaterra acabou levando a uma certa decadência intelectual também. Ele não está nem um pouco errado, na minha opinião. Certo? Aí eu vou ter escritos relevantíssimos como a ideia de universidade, né, e assim por diante. Se a gente vai parar para pensar, o Newman, ele tem um papel incrível, ele precisa ser estudado também sobre esse ponto como restaurador cultural, né? Ele é estudado sobre esse ponto também. Eu estou falando isso mais retoricamente do que qualquer outra coisa. E parece que uma das pessoas, e talvez uma das mais relevantes, se não a mais relevante, que diante da opinião pública é um arauto, né, desse esforço católico, se não católico, cristão pró-católico, né, ou dialogante com o catolicismo, certo? E fincado numa cultura clássica e num realismo filosófico, quem vai abraçar isso, né, gradualmente de maneira cada vez mais decidida e cada vez mais vai empregar voz para isso,
vai ser o nosso querido Chesterton, certo? Talvez menos teorizando, menos falando de certas coisas, mas mais, sobretudo, com exemplo. Claro que ele vai teorizar muito, vai falar bastante sobre essas coisas, vai dar essas invertidas maravilhosas que nós conhecemos, esses paradoxos incríveis, certo? Mas também sendo esse homem incrível, de uma produção intelectual, né, ao mesmo tempo, né, exuberante, e por outro lado, com uma personalidade tão humilde, tão simples, né, tão próxima das pessoas, né, e tão com uma tão leal com os adversários e assim por diante. E a gente vai ter, entre outras coisas, né, pessoas que depois vão fazer uma retomada desses valores de forma, né, mais declarada na sequência disso. Nós vamos ter o T.S. Eliot, né, com a sua, né, notas para um conceito de cultura, a própria questão da sua poesia, Terra Arrasada, né, perdão, Terra Desolada, se eu não me engano, do The Wasteland, vou tentar traduzir aqui. Né, o próprio Evelyn Waugh, o próprio Ronald Knox, que no fim das contas, além de ser, né, um correspondente correligionário desse pessoal todo, vai ser quem vai realizar o projeto que tinha sido encomendado ao Newman de fazer uma nova tradução da Bíblia para o inglês, uma tradução bem interessante, diga-se de passagem, para quem lê inglês, tem interesse de aprofundar a língua inglesa, fazer ali comparações entre a Bíblia do Rei James e essa Bíblia do Knox, bem interessante para falar dessas tradições narrativas e de tradução. Ele tem um artigo interessantíssimo, Knox, que é On English the Bible, né? Seria mais ou menos, né, sobre essa coisa de mais do que mais do que traduzir, né, mas praticamente transladar, né, a Sagrada Escritura para o inglês, né? Tentar escrever, né, como se realmente alguém que pensa em inglês, vamos chamar assim, tá muito mal dito, mas que pensa em inglês, como é que escreveria, né? Quais expressões usaria, né, da língua britânica para escrever aquelas coisas que estão relatadas na Bíblia, né? Então, esse pessoal todo, certo, que vai interagir com o Chesterton, que vai ter no Chesterton essa referência, tá? Vai levar para frente, né, diversas outras. O Ronald Knox vai fazer esse trabalho, né, de questão da Sagrada Escritura. A própria Dorothy L. Sayers vai acabar falando sobre a questão das ferramentas perdidas da aprendizagem, né, que é justamente sobre a questão das artes liberais de Trivium e Quadrivium, certo? O próprio Lewis e o próprio Tolkien, certo? Fazendo uma retomada. Parem para pensar, né? Hoje em dia, quem é que são os grandes, né? Hoje em dia a gente tem muita gente lendo muita coisa aí bem questionável, né? Mas para muita gente ainda, né? E se não vai chegar nesse momento, a grande porta de entrada para a questão da fantasia, ou mesmo o Belo Reino, que o Tolkien vai dizer que é o lugar onde as fadas têm a sua existência, certo? Vai ser Tolkien, vai ser Lewis. Tanto é que o Tolkien ele vai, né, dizer assim, que vai se dizer que o Tolkien é o pai da fantasia moderna. E o que é essa fantasia ou esse Belo Reino, se não um lugar onde as coisas existem daquela maneira como relatada nos contos de fadas, e esses contos de fadas tão fundamental, né, como imagem daquilo, né, que o Chesterton usou no seu livro, né, a Ortodoxia, para ser a imagem para nos fazer compreender o que é a origem das nossas insatisfações, né, e das nossas buscas, muitas vezes, que se encontram frustradas, porque nós não entendemos que somos, né, açoitados por uma monotonia, porque nos acostumamos ao mundo deslumbrante. Então nós precisamos muitas vezes dessa ética do País das Fadas, essa experiência do País das Fadas, para entendermos, né, como a nossa felicidade é uma felicidade absolutamente gratuita, que não é necessária por si mesmo, que é fruto da bondade divina, né, e que nós devemos ficar muito gratos por causa das maçãs nas árvores, por causa da água nos rios. E aí às vezes nós criamos histórias, né, que nos falam de maçãs de ouros, de rios de vinho e assim por diante. Nós precisamos refazer a experiência do deslumbramento para restaurar a percepção do grande privilégio que nós temos. Isso nos vem através dessa experiência que temos no Belo Reino, no reino perigoso também, porque esse reino é um reino de imagens que mexe com tudo que nós somos, e isso é sempre perigoso, né, ser mexido dessa forma. Então, mas esse lugar é um lugar onde acontece muitas vezes a cura dessa monotonia. E muitas vezes esse espírito, né, essa intenção autoral, essa realidade existencial, essa forma, esse lugar de existência, como o próprio Tolkien vai dizer, né, os homens estão no Belo Reino quando estão encantados. Esse encantamento, né, muitas vezes ele é apresentado e gera-se interesse nas pessoas do nosso tempo, graças, né, a Tolkien e a Lewis, né, que vão influenciar outros muitas vezes que levam a Tolkien e a Lewis, né.
Então, já falei bastante, né? Eu sempre penso nessas lives como algo mais breve, até porque tá aí no meio do dia, no meio do curso de trabalho das pessoas, do meu também, certo? Então aqui já tenho afazeres também na sequência dessa live, tá? Mas é isso que eu queria dar a percepção para vocês, até para vocês entenderem até um pouco melhor porque God Save the Queen, né? Justamente porque Chesterton está inserido numa sociedade concreta, né, que é a sociedade britânica, e a partir dessa sociedade britânica ele vai influenciar tanta gente, né, inclusive a você e a mim, né, e vai nos ajudar aqui na nossa realidade, que é tão diferente da dele em certos aspectos, em vários aspectos, né, que é a realidade do Brasil, com os brasileiros, né, com toda uma outra história, com toda uma outra cultura, assim por diante, mas conhecendo melhor essa realidade, conhecendo, né, aonde esse elo Chesterton está nessa grande corrente, nós talvez compreendamos melhor o peso desse homem e também compreendamos melhor o tanto que ele pode nos ajudar a compreendermos a nós mesmos. E digo mais, não só com os pontos em que ele é brilhante e que ele é maravilhoso. Existem pontos da escrita de Chesterton que nós podemos ler, né, e dizer, pá, aqui foi fraco, aqui talvez não tenha sido, talvez eu não concorde. E até nisso Chesterton vai nos mostrar, né, eu acho que ainda nos erros de Chesterton, né, que eu não falo de nenhum erro específico, mas até nas coisas que eu posso considerar que ele não acertou tanto, eu posso inclusive aprender sobre como errar, pelo menos de uma maneira mais, sei lá, criativa, mais produtiva e assim por diante, certo? Porque é isso também, pessoal, a pessoa brilhante é isso, mesmo quando ela erra, tu ainda aproveita algumas coisas bem interessantes dos erros dela. Tá? Eu vou ficar por aqui, eu agradeço muito a todas as pessoas que passaram por essa live, né, no tempo que puderam e que quiseram. Esses 7 que estão aqui, agradeço a vocês, queridos, por estarem comigo até agora, né, por favor, né, comentem se vocês gostaram aí, se tem alguma coisa a acrescentar nas coisas que eu falei, a corrigir, a criticar e assim por diante. Divulguem que temos esse conteúdo aqui na página da Sociedade Chesterton Brasil. Ó, até caiu aqui o fonezinho pro final, né? E compartilhem, falem disso, né? Vão lá na loja da Cidade de Chesterton Brasil, os livros estão lá, estão com promoção, né? A gente fala aqui justamente para causar curiosidade, né? Para que vocês possam fazer a experiência, né, do Chesterton lido, nesse diálogo vocês e Chesterton. Se permitam dialogar com Chesterton sem intermediários. Né? Eu estou aqui como um provocador, né? Mas o que eu mais quero é apontar, ó, tá vendo aquele gordo lá no canto do pub ou no centro do pub? Cara, senta lá com ele, toma uma cerveja com ele, gasta tempo com esse gordo aí, que ele é formidável, certo? E eu discretamente pego o meu pint ali e vou fazer outras coisas da minha vida, tá certo? Então, vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos. Eu acho que nunca como antes foi acessível os livros de Chesterton como hoje em dia. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que está nos sendo dada, certo, pessoal? É isso aí, até a próxima. God Save the Queen!